Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal. O programa Opinião, hoje, dia 2 de agosto de 2022. Satisfação em poder estar com você ao vivo mais uma vez. Programa Opinião há mais de 2 anos aqui, sempre com assuntos importantíssimos, através das nossas entrevistas importantíssimas, como a de hoje. Com satisfação que a gente recebe aqui, não é? O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Mário Roberto Cono de Oliveira. O doutor Mário Cono está aqui a postos com a gente para falarmos aí. Olha, tem uma série de assuntos, porque experiência o doutor Cono tem. Lembra lá do juizado criminal especial? Então, ali na Getúlio Vargas, só ali foram décadas, não é? Agora que eu falo, desde 19, foi promovido por merecimento, não é, a desembargadora do Tribunal de Justiça. E aqui a gente vai falar sobre um monte de coisas importantes, assuntos importantíssimos. Eu convido você a interagir com a gente via WhatsApp. Tem alguma pergunta, sugestão? Esteja bem à vontade, 9932-2529. Esse é o WhatsApp do programa Opinião, está aí na sua tela para você interagir com a gente, não é? Lorenberg, muito boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, a você que acompanha o programa Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br. Boa noite, a você também que acompanha pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito bom ter você aqui, ali, acolá ou em qualquer canto do mundo pela internet. Doutor Cono, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado de verdade por ter aceito ao nosso convite, viu? Enfim, a gente está aqui tendo essa possibilidade de falarmos aqui. Eu já vou, antes, não é, de entrarmos em assuntos específicos, eu falei aqui do Juizado Especial Criminal. Só ali foram falei décadas aqui, mas foram muitos anos. Foram duas. 2 décadas. Muita coisa, muita experiência. Queria que você fizesse ali um resumo daquilo que o senhor de mais valioso aprendeu, não é? Tirou de lição ali, porque imagino que se tire, né, lição de vida, naquela lida, no trabalho diário ali, naquele rame que a gente pensa, mas quem faz o que gosta, imagino que é um prazer nisso tudo aí. Bom tê-lo aqui. Assim, eu que agradeço esse convite. O Juizado Especial Criminal, primeiro eu preciso desmistificar o Juizado Especial Criminal. Embora ele leve o nome criminal e sempre nos remete a crimes violentos, o Juizado Especial Criminal é para crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos. Então, são pequenos delitos comuns na sociedade. Uma vez teve em nosso estado, há muitos anos, Alberto Silva Franco, que ele foi diretor do presídio Carandiru, em São Paulo. E ele fez uma palestra, iniciando a carreira na magistratura, mas para os embargadores e magistrados, e ele começou a palestra da seguinte forma: somos todos criminosos. Aquilo já causou indignação de imediato. Um alvoroço. Um alvoroço. Aí ele começou: quem nunca ultrapassou um sinal vermelho? Nunca furou fila de banco? Quem nunca esqueceu de lançar alguma coisa na declaração de imposto de renda? Quem nunca não tomou um whiskyzinho do Paraguai? Ou comprou um perfumezinho ou alguma coisa naqueles camelô que vem dos produtos do Paraguai? Aí o pessoal foi se acalmando, né? Quem nunca falou mal do vizinho, né? Então, consciência vai pesando na hora dessa aí, eu acho que eu já fiz isso tudo. E são esses delitos que tem no juizado especial. Então, na verdade, não tem bandidos, é população comum. Principalmente crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, né? Que todo mundo acha que é a mesma coisa, mas tem pequenas nuances de diferença, mas aquilo, o falar mal do vizinho, brigar com o vizinho, ofender, ou você faz uma ameaça, pode ser até uma ameaça mais grave,
Mas, na verdade, o problema é cível, é porque a calha do vizinho está funcionando, está derrubando água na casa dele, infiltrando na parede, dando ar nocivo e não quer arrumar, ou porque não constrói o muro, porque são várias coisas pequenas. O som está muito alto, aí por O aí som vai. é alto, aí um evangélico quer ouvir um louvor, o outro quer ouvir um funk, um quer terminar 8 horas da noite, o outro quer terminar 4 da madrugada, então são esses os problemas, muitos que a gente resolve no juizado especial. Saudade daquele tempo lá, não? É bom, sim. E a gente trabalhava muito também no tratamento do dependente químico, Esse é o usuário de trabalho. substância entorpecente e alcoolismo, que é o que causa a maioria desses Delitos. pequenos delitos. Esse assunto do juizado, que foi uma longa experiência do Dr. Cono no juizado especial criminal, a gente vai continuar esmiuçando aqui ao longo do programa de hoje. Antes, porém, eu quero chamar para conversa aqui o meu amigo Lorenberg. Desembargador, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito, o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Agradeço. E eu, particularmente, com certeza vou aprender bastante. Desembargador, tem um trecho aqui de um discurso, de uma fala que o senhor fez na posse, no dia 1º de julho de 2019. Eu vou ler esse trecho Pois não. e eu gostaria muito de uma reflexão do senhor a respeito. A primeira, entre aspas, estarei de portas e ouvidos abertos para as partes diretamente ou representadas por todos que tiveram ideias e ideais de buscarem a justiça e a solução de conflitos. Fecham aspas. Tenho 2 perguntas, vou fazer as 2 juntas para o senhor discorrer com mais tranquilidade. A primeira delas, o senhor prometeu continuar a busca pelo social e a solução de conflitos. Hoje, mais de 3 anos depois, qual a avaliação que o senhor faz do cumprimento desta promessa? A segunda questão, os conflitos são sempre difíceis de serem resolvidos ou não? Boas perguntas. A primeira delas, na verdade, não cumpri. Porque cumprir quer dizer que você finalizou uma tarefa. Eu estou cumprindo aquilo que eu prometi. Tanto é que hoje eu estou na presidência do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos e Soluções Consensuais de Conflitos, que administra, orienta, ajuda a organizar todos os centros judiciários de soluções de conflitos no Estado. E estou na presidência da Comissão de Drogas, né? E realmente são ideais que nós trazemos dentro dessa carreira da magistratura. Então não se torna até, inclusive, uma coisa muito pesada de se trabalhar, porque é uma coisa que agrada, que a gente tem vontade de fazer. Acredito realmente numa justiça, quando você fala em solução de conflitos, ela é diferente de solução de processos. Eu costumo dizer que solucionar processos não é tão difícil. Só que às vezes você soluciona um processo e a tua decisão, a sentença, ela traz mais conflitos do que aquela que se iniciou. Por quê? Se você dá, vamos imaginar uma dívida qualquer, você dá uma solução, a pessoa pede 100, de repente o magistrado ele dá lá 50, 70, ele não atingiu a finalidade quanto queria, que era o 100. O que vai pagar, queria pagar 30, então na verdade se não agradou foi ninguém, né? Isso é só para poder tornar um pouco mais claro isso, mas isso aí nos diversos ramos do direito, seja nos conflitos familiares, econômicos, criminais, quer dizer, quando você trabalha realmente e traz solução de conflitos, você acaba trazendo a paz social. Né? Quando chega no juizado, por exemplo, eu estava falando a respeito, comecei a falar aqui de um exemplo de briga de vizinhos. Então, chega lá no juizado, aquele termo circunstanciado por crime de ameaça.
A menos que a pessoa tenha algum transtorno mental, ou esteja sob efeito de álcool ou qualquer outra droga, ninguém sai ameaçando o outro de graça, ou ofendendo o outro de graça. Então você tem que encontrar onde começou aquilo, qual é a origem, não é aquilo que está no papel. Aí você começa a descobrir que essa ameaça do vizinho se dá porque há um vazamento. Eu estava dando um exemplo. Chove e o telhado derrama a água do telhado diretamente na parede do vizinho. Aquilo vai causando problemas na parede, filtração, tornando o local insalubre, o vizinho fala com o outro não arruma. Então, não adianta você dar uma sentença condenando a uma prestação alimentícia, ou a favorecer, ou trabalhar a comunidade. Não, você resolver o conflito. Não, vamos fazer o seguinte, por que a gente não põe, vamos trabalhar para que coloque uma calha ali e faça o desvio certo, o escoamento da água. Resolve o problema, né? Então é isso que você tem que trabalhar, a busca da pacificação social. Isso em todos os ramos do direito. A segunda parte, tem sim, conflitos são difíceis de ser resolvidos. Por isso que é necessário, muitas vezes que a gente não consegue, esse trabalho de solução de conflitos é uma coisa que todo mundo entende como nova, relativamente nova. E é mesmo, né? Começou, que a gente tem as primeiras notícias, foi na época de Confúcio, a questão de 600 anos antes de Cristo. Então, longe. Que ele já aconselhava que primeiro devia tentar conciliar com o teu inimigo, com o teu oposto. Cristo disse isso, registrado, se não me engano, no livro de Mateus. E tem um professor da USP, o professor Kazuo San, que inclusive foi um dos que criou a lei dos juizados especiais, que ele diz que se fôssemos voltar mais, chegaremos realmente ao povo pré-histórico. E se você vê as nossas tribos mais primárias, isso eu digo no Brasil, no mundo inteiro, pode ser na Austrália, na África, Brasil, assim por diante, você vai ver que tem isso aí como princípio. Seja lá pelo ancião, pelo pajé, pelo cacique, por alguém que for. Sempre tem alguém. Em casa, normalmente, tem a mãe. Né? As mulheres são melhores que a gente. Doutor... Mas alguns são complicados. É só para terminar. Então, o que precisa é que você tenha uma terceira pessoa, às vezes com uma especialização melhor e voltado àquilo que ele vai tentar solucionar conflitos. Eu pegar alguém para fazer uma solução num caso de direito de família não é o mesmo que vai fazer um trabalho de um contrato internacional de soja. Então você precisa ter cada um no seu respectivo domínio, seu conhecimento, para ajudar com que as partes cheguem a um acordo. A ideia, ela parece fantástica e é fantástica, e tornaria-se mais fantástica, na minha opinião, doutor Kono, se ela se multiplicasse. E aí eu sei que existe um termo de cooperação técnica desenvolvido pelo seu núcleo, que é o NUPMEC, com algumas, já tem com uma, né, que eu tenho conhecimento, faculdade de Direito, né, ou seja, envolvendo os acadêmicos de Direito, e que, na minha opinião e desejo, poderia multiplicar. Toda e qualquer faculdade de Direito poderia, ou pelo menos deveria, absorver esse tipo de cooperação, sob o qual, não é, termo qual, que eu gostaria que o senhor desse uma esmiuçada, que é o envolvimento com os acadêmicos, que seria, isso que eu estou falando aqui, pelo que eu entendi, multiplicar isso que o senhor acabou de dizer aí, tentar resolver, levar a resolução para esses conflitos aí. Como que está, como está sendo essa experiência aí na sua avaliação? A faculdade que eu mencionei aqui é uma particular, que é lá de Univag, salvo engano. Como que é essa experiência aí e a possibilidade disso se multiplicar para outras? Se trabalha muito isso no nosso país hoje.
No Supremo nós temos o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo, que ele é um defensor dessa bandeira de trabalhar a mediação, a conciliação, métodos alternativos de solução de conflito. No STJ nós podemos citar o ministro Marco Aurélio Buzzi, que também é um batalhador para que isso aconteça. Aqueles que fizeram o curso de Direito há alguns anos sequer ouviam falar sobre isso. Mas a questão, aí eu já não posso dizer com certeza, mas parece que há uns 3, 4 anos já se tornou obrigatório pelo MEC que se tenha no curso de Direito essa cadeira. De resolução de conflitos. De resolução de conflitos. Então você já começa com o estudante, que é aqueles que vão nos substituir e vão chegando gradativamente, já vim com essa outra mentalidade, ao invés de partir diretamente. A gente aprendia antes na faculdade a cultura do litígio, da demanda, da briga, né? Agora não, se aprende a primeiro se tentar conciliar, a tentar resolver o conflito. Evitar litigância. Evitar litigância, e é necessário. Não é segredo para ninguém que a quantidade de ações, de processos, a demanda do Poder Judiciário, ela aumenta em progressão geométrica. Por mais que se aumente o número de magistrados, nós nunca vamos alcançar, não vamos conseguir satisfazer satisfatoriamente essa demanda. Então é preciso realmente deixar o Poder Judiciário, isso não são palavras minhas, está no livro do professor Humberto Dalla, que é um outro autor, por isso que eu falo que não é ele, mas está no livro do professor Humberto Dalla, que ele cita. E com propriedade diz esse autor, que eu não consigo lembrar o nome dele agora, que o Poder Judiciário ele está repetindo muitas decisões já consolidadas, quando, na verdade, deveria se preocupar com os casos novos e com a evolução, conforme vão surgindo a própria evolução, o crescimento e a mudança da sociedade. Não, e ficamos repetindo tantas e tantas decisões. Hoje nós temos uma justiça, também não é segredo, todo mundo sabe, que ela é cara, que ela é morosa e que não atende a todos os interesses. Por mais que se esforce, isso não é falta de esforço do sistema, quando eu falo sistema de justiça, porque tem advogados, promotores, juízes, defensores, procuradores, mas é o próprio sistema. Então nós precisamos buscar alternativas. Aí nós buscamos essas soluções consensuadas de conflito. Né? E que você resolve muito mais rápido, sem ou com pouco anos, e com eficiência. E nesse caso específico que eu citei da parceria do termo com a Univag, como que funciona? Eu tenho que ir para o intervalo comercial, que estão me falando aqui no ponto, mas assim, bem rapidinho. Depois de toda a introdução, não é, do conteúdo, enfim, esse acadêmico não, como é que fala? Esse bacharel, estudante, não, esse bacharel, esse profissional, o futuro profissional, ele vai colocar em prática isso e antes de ser bacharel, antes da formação, ele vai começar a atender de forma isolada, de forma individual, ou ele vai ter assistência? Sempre com assistência de professores. Quando você fala em universidades, faculdades... Sempre vai ter, não é? É uma forma de estágio com os orientadores, que são os professores. E para isso pulverizar, que nem eu desejei aqui, não é, para outras... Não tem uma conversa já do nosso Tribunal de Justiça com outras... Tem havido procura? Nós temos divulgado. Temos divulgado para que isso aconteça. O ideal... inclusive para facilitar a vida dos jurisdicionados da sociedade, é que esteja integrado com o Poder Judiciário, porque essas decisões chegam ao Poder Judiciário só para homologá-las. Quem homologa é o juiz coordenador. Não havia necessidade. É a mesma coisa você fazer um acerto
Com Rocha, você faz um acerto, os dois resolvem. Só que muitas vezes faz o acerto, mas não se cumpre. É por isso que é bom homologar. Por isso que é bom que você homologue, você tenha um título executável, que a justiça vai depois executar. Não vai discutir mais quem tem direito, e sim como ser pago. Quem homologa é um juiz específico, não? Como é quem homologa? Haverá o juiz competente da área para fazer a homologação. Interessantíssimo isso. Eu gostaria muito de ver isso multiplicado. Multiplica, senhor, porque facilitaria a vida de muita gente, né? Aquilo que é hoje complexo pode ser uma coisa de diálogo e a resolução está mais próxima do que se imagina. Doutor Cono continua conosco aqui, vamos para o intervalo comercial. E assim que, daqui 1 minuto e meio mais ou menos, a gente volta aqui com mais informações, com mais perguntas do Lorenberg, minhas, suas, ao vivo no programa Opinião, um instante só. Opinião está de volta ao vivo, hoje entrevistando aqui o Dr. Cono, Mário Cono, nessa terça-feira, dia 2 de agosto. Vamos aos destaques nesse instante do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A gente fala sempre da questão da pandemia, não é? Olha só, a Secretaria de Estado de Saúde notificou 5 novas mortes e também 1.046 contágios pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Bem, os dados constam do painel epidemiológico que é atualizado aí e hoje foi atualizado mais uma vez nessa tarde de terça-feira. De acordo com o levantamento que é atualizado diariamente pela Secretaria, Mato Grosso passou a contabilizar 820.945 contágios pela doença. Deste montante, em 798.004 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, de acordo aí com a Secretaria de Saúde, foram registrados 15.163 óbitos em virtude da doença. Além disso, há também 7.107 pessoas em monitoramento, enquanto outras 355 pessoas seguem internadas por Covid-19. A taxa de ocupação das UTIs é de 66,29%, enquanto o mesmo índice em relação às enfermarias é de 11%. Também aí no Gazeta Digital, olha só, 21 vereadores da Câmara de Cuiabá votaram de forma favorável ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR, que rejeitou o pedido de afastamento imediato do vereador tenente-coronel Marcos Pacola, do Republicanos, que foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. O único voto contrário foi da vereadora Edna Sampaio, do PT. A comissão, presidida pelo vereador Chico 2000, orientou pelo encaminhamento do processo para a Comissão de Ética, que deve ser a responsável pelo parecer, e só depois é que os parlamentares podem votar pelo afastamento ou não do Pacola. Abre aspas, o parecer técnico foi pelo arquivamento do afastamento cautelar. Não existe nesse universo que prevê o afastamento cautelar de qualquer político no mandato, fecha aspas, disse o vereador. Mais detalhes aí do Gazeta Digital. Olha, tem também esse aí, ó, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, comunicou o deputado Neri Geller, do PP, que ele terá o senador Wellington Fagundes, do PL, como candidato oficial em sua chapa de reeleição. Mendes também comunicou o MDB, que apoia Geller, e também o senador Carlos Fávaro, do PSD. Com isso, a proposta de palanque aberto para outras candidaturas ao Senado está encerrada. O acordo entre Mauro e Wellington já havia sido selado na semana passada. Porém, ele queria fazer aí o anúncio e, como a formação vazou, então negou o acordo. No entanto, nas vésperas de encontrar aí o presidente Jair Bolsonaro, do PL, decidiu comunicar Neri e seus apoiadores
O comunicado foi feito ao Nery e também àqueles que apoiam o deputado Nery Gueles, não é? Então tem aí mais detalhes no Gazeta Digital sobre essa engenharia toda aí, enfim, né, o Lorenberg, o Mauro sonhava com aquela história de palanque aberto, né? Mas as informações que eu tenho é que o Bolsonaro teria dito nada disso. Aí ou é o Wellington somente ou ninguém. Conversa de bastidor. Mas pelo sim, pelo não, o Mauro está aí prestes a se encontrar com o presidente. Comunicou aí o Nery que não gostou nada disso, mas não foi nenhuma surpresa também, né? Não, nós já tínhamos cantado a bola É. aqui há algum tempo, né? Que, na verdade, veja, o palanque aberto foi tão falado, tão promulgado, tão promovido, que são experiências, não mato-grossenses, mas são experiências no Maranhão, no Pará, sempre existiram esse chamado palanque aberto. Mas nunca funcionou na prática, sabe por quê? Porque um desses candidatos sempre vai ser fortalecido, basta uma palavra do candidato a governador. Por outro lado, fica muito mais claro, muito mais evidente, que o governador Mauro Mendes temia que houvesse uma saída de todo mundo que apoia ele na Ficar sem candidatura ninguém, à reeleição. ficar abandonado. Exatamente. Por isso que ele jogou para frente, uma decisão que todos nós já sabíamos qual era a decisão. E aí ficou consolidado ainda mais. União Brasil não terá candidato à presidência da República. Isso permite aos filiados do União Brasil estar apoiando quem quer que seja para a presidência da República. Verdade. Olha só, mais detalhes sobre essa notícia aí, não é? Da questão política propriamente e outras mais, esporte, cultura, economia, www.gazetadigital.com.br. Ô, Lemberg, gostaria que você abrisse o bloco de perguntas aqui ao nosso convidado de hoje, Dr. Cono, e que está aqui pela primeira vez, né, para nossa satisfação, trazendo aqui um monte de informações importantíssimas. Queria que você abrisse esse bloco. A primeira vez, esperamos que seja a primeira de muitas. Primeira de uma série, né? Desembargador, em agosto de 2019, o senhor proferiu uma palestra, cujo título da palestra era Prevenção da Criminalidade, Responsabilidade Compartilhada, no auditório da sede do programa Rede Cidadã. Aí eu pergunto, tenho duas perguntas, vou fazer as duas juntas para o senhor ter mais tempo. A primeira delas, como se dá essa responsabilidade compartilhada no tocante à prevenção da criminalidade? A segunda questão, na oportunidade, o público-alvo daquela palestra era exatamente a família dos adolescentes. E aí vem a minha pergunta, é mais fácil falar esse tema para a família dos adolescentes ou para os próprios adolescentes? Boa pergunta. Primeiro que essa questão da prevenção compartilhada, ela é uma necessidade, é uma responsabilidade que cabe-nos a todos. Eu digo a todos, é todos. Seja os representantes públicos, seja as famílias, seja as igrejas, seja as instituições sociais. Nós sabemos que o forte da criminalidade ela tem por base o entorpecente, o tráfico de entorpecentes. É onde você desequilibra a família quando você tem um elemento dela que faz uso abusivo de substâncias entorpecentes. Nossos presídios estão abarrotados. Nossas varas criminais cheias de processo de traficantes. A polícia trabalhando muito e com eficiência na prisão de traficantes. Agora, quando digo com eficiência, é porque realmente estão pegando muito traficante. Mas, como dizia o
e isso é mais ou menos da nossa época, o Raul Seixas, é igual mosca, quando você tira uma, vem outra em seu lugar. Os Estados Unidos é um dos países que gasta bilhões e que mais combate, um dos que mais combate o tráfico de entorpecentes. É o país que mais faz uso. Então é necessário, já que a gente não consegue reduzir a oferta, nós temos que começar a trabalhar a redução da demanda. E como é que nós fazemos a reduzir a demanda? Se nós não impedimos que a droga chegue às nossas crianças, aos nossos jovens, nós temos que fazer com que os nossos jovens não aceitem, não cheguem até a droga. E isso vai muito da questão social, da família, do esforço de todos. É preciso saber identificar a mudança de comportamento da criança, porque aí você começa a identificar os primeiros usos. É preciso você ter todos envolvidos, você precisa ter as secretarias de ação social, secretarias de saúde, secretarias de educação, você precisa, as entidades religiosas, principalmente os líderes religiosos, as comunidades de bairro, todos integrados, primeiro para a descoberta e segundo para trabalhar essa criança, para mostrar para ela outros caminhos, outros rumos, outras opções, né? Que nem agora nós estamos formando convênio com a Prefeitura de Cuiabá e estamos, vamos dizer assim, adotando 2 escolas. Uma no Boa Esperança, quase chegando em Santo Antônio do Levegera, outra no Jardim Industrial. São 2 escolas distantes, diferentes, uma é rural, a outra num bairro mais, vou dizer, periferia, mas com menos recursos financeiros, então tem aquela questão da sociedade mais carente financeiramente. Então você tem que ter 2 formas de visão. Nós estamos primeiro capacitando professores, diretores, merendeiros, zeladores, auxiliares ali para poder aprender a ter uma escuta ativa, a conversar entre si, ouvir alunos, fazer com que eles participem de grupos, que eles tenham mais participação. Depois nós queremos passar isso através da desembargadora Clarice e administrar cursos de círculos de paz, onde isso é interessante, começou nas tribos australianas, onde eles sentam ao redor de uma fogueira e todos discutem o problema da tribo, em que todos têm voz e vez. É respeitado tanto a criança como o cacique, quer dizer, todos têm a mesma voz e vez ali, tentando resolver o problema da tribo. Você trazendo isso aí com um pouco mais de know-how, com técnicas para ensinar nas escolas, é um caso, por exemplo, de uma escola no Paraná, e fugiu o nome da cidade agora, onde tinha muita questão de violência, e eles começaram a trabalhar círculo de paz. Aí os próprios alunos conversando com diretores, com professores, tendo voz e vez, todos dando opinião, conseguiram formar líderes e resolver problemas sociais. Temos que fazer uma escola inclusiva. A ideia dessas escolas é você fazer um projeto de engenharia de reforma nela, em que você tenha espaços, sala de computadores, não é só aulas que serão ministradas, que pode o aluno também ter diversões sadias, cursos de artes, cursos de esporte, em que ele sinta melhor estar dentro da escola do que na rua. Essa reforma a gente pode fornecer material e a própria sociedade, os próprios pais vão ajudar a fazer essa reforma, construir, ter esse pertencimento. Depois conseguindo você, dependendo da idade, começa a encaminhá-los profissionalmente, fazendo uma
capacitando-os para ser profissional seja lá, cursos técnicos mesmo a ser aproveitados pelo comércio, pela indústria ou na própria prestação de serviços, você não vai resolver o problema das drogas. Mas nós vai conseguir minimizar, vai conseguir reduzir. Aqui em Cuiabá está parceria com quem? Quantas escolas que você falou? Duas? Duas, uma no Jardim Industrial e outra no Boa Esperança. Mas há possibilidades de se ampliar isso, não é? Nós começamos ela como projetos pilotos e torcemos que dê certo, nós queremos jogar como exemplo. Para que seja adotado por várias outras cidades, ou várias outras escolas. Se nós quisermos mudar a nossa sociedade, reduzir a criminalidade, e isso a gente fala aí, uma questão de 20 anos, tem que ser dessa forma. Mas, doutor, eu tenho que ir para o intervalo comercial de novo, mas eu preciso só de dar um gás nesse assunto que eu acho porque as drogas hoje, infelizmente, elas são o câncer, o grande câncer hoje de tudo, a criminalidade, enfim, né? Nesse caso aí, não haveria que ter uma participação maior porque o judiciário está estendendo as mãos, não é? Está abrindo esse diálogo. O poder público propriamente, até o terceiro setor, enfim, não tinha que haver um engajamento maior de todo mundo, principalmente do poder público? Com certeza, o poder público, eu disse, tem várias secretarias que têm efetivamente que participar. E todas as esferas que eu estou falando. Ação, né? Social, Secretaria de Educação, Segurança Pública. Às vezes você pega uma criança, você vai notar que ela está se cortando. Não é normal. Então ela tem que ser identificada. Identificou, você tem que ter um grupo de assistente social, às vezes até para ir à casa e saber qual que é o problema. E às vezes atrás disso você vê violência sexual, abuso na própria casa, problemas, principalmente na fase de adolescente, que pode conduzir aquela jovem ao suicídio. Então você precisa de trabalho de psicólogos para desenvolver isso. Às vezes o problema não está na criança, está no lar. Tem que resolver o problema no lar também, para que a gente possa resolver. A parte terapêutica da coisa, eu acho que, por mais que esteja engatinhando, ainda está faltando um gás aí. Não está faltando tudo, nós estamos começando. É preciso realmente aproveitar aqui esse canal de comunicação. É por isso que eu estou insistindo no assunto. Aproveitar esse canal de comunicação e falar, não, você é responsável. Quando eu digo você, somos todos nós. O filho do vizinho usa droga. Não é problema, não é meu filho? Não. Quem leva teu filho, induz a usar droga, não é o traficante, é o amigo. É ele que vai fornecer a primeira droga para o teu filho. Então, o filho dos outros também são nossos filhos. É preciso haver uma participação toda, de todos, sim. E o poder público, com certeza, porque tem essa obrigação. Prerrogativa dele. Prerrogativa na própria Constituição. Quer dizer, ele tem esse dever de fazê-lo. O que eu digo que tem que haver engajamento de todo mundo, porque também não basta você dizer, o problema é do poder público que não faz nem o teu papel de pai e mãe. Enfim, é um assunto muito quente esse aí. Isso aqui, celular, esse aparelhozinho aqui, no qual tem internet, também tem a opinião de pai que isso aqui é um grande vilão se não levado com a responsabilidade devida, não é? Isso aqui é um negócio que pode ser uma bomba dentro de casa, aí, que aqui você tem um mundo, ali tem aliciamento, como tem coisas boas também, mas é bom, aí cabe o pai, né? O pai, a mãe, assim, dar uma monitorada nisso aí para evitar problemas maiores, depressão, isso que ele falou de pessoas se cortando, crianças muito fechadas. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho? Vamos, sim, senhor, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. A gente volta já já com o doutor Mário Kono aqui ao vivo no Opinião. Bem, cá estamos de volta ao vivo, programa Opinião, hoje entrevistando o desembargador Mário Kono. Mário Roberto Kono
de Oliveira. Tem o de Oliveira também aí, que muita gente acha que não tem, mas tem. O nome é comprido, que nem Esperança de Pobre. Mário Roberto Cono de Oliveira. Eu sempre a chamava de Mário Cono, mas tem o Roberto também e o de Oliveira. Olha só, eu quero mandar um abraço aqui, rapaz. Algumas pessoas mandaram aqui no meu WhatsApp aqui, que estão assistindo ao programa. Mandar um abraço aqui para a dona Sônia Cristina, lá do Boa Esperança, não é? Também a dona Judite, que está nos assistindo no Jardim Industriário, né? E também o Amarildo Salles, que é daqui do Araés, que está assistindo conosco ao programa Opinião. Ah, e tem também, sabe quem? Que está assistindo conosco aqui, que eu vou pedir um auxílio aqui dos universitários, lá da Lua Morena. Quem que é o nome lá? Dona Zosa e Toninho. Ah, dona Zosa? E o Toninho. Eu conheço o Valtinho, lá do Lua Morena, aquela turma toda lá, né? Filho dela. É o filho, né? Abraço para vocês aí, obrigado. Estou assistindo porque são amigos também aqui do Dr. Mário Cono. Se eu estiver absolutamente, absurdamente endividado, super endividado, o Tribunal de Justiça pode me ajudar? Não estou pedindo socorro não, mas estou fazendo um exemplo aqui porque eu já sei de antemão que existe um trabalho que vocês estão desenvolvendo junto, que tem parceria de universidades, do poder público municipal também. Procon. Eu queria que o senhor falasse sobre o PROCON, como que é esse trabalho aí para auxiliar os superendividados? Pois é, existe a lei do superendividamento, é uma lei relativamente nova. E, na realidade, o que acontece? Acontece de... Não vamos dizer que é só abuso a comerciantes, a empresários bons e ruins. Mas há um certo abuso, por exemplo, de idosos, aposentados. Como eles sabem que esses têm uma renda fixa, eles fazem empréstimo, já vem descontado no salário. E desses aí, às vezes filho, sobrinho, irmão se aproveita. Tem aqueles que são consumidores compulsivos, ou seja, há uma série de hipóteses que pode levar ao superendividamento. Agora, época de crise que estamos, quantos perderam o emprego? Na alta que estamos tendo de tudo, quantos não conseguem mais pagar suas dívidas, isso se torna uma bola de neve, a um ponto que você não consegue pagar suas dívidas e manter o mínimo necessário para a tua existência. Na prática, como que se dá esse trabalho aí, doutor, de auxiliar essas pessoas aí? É mais de se conscientizar, é mais de ajudar a pisar no freio, se organizar? Como que é isso? É tudo. Na verdade, você precisa ter várias ciências ali envolvidas, vários técnicos envolvidos nisso. Por isso que nós firmamos esse convênio com o PROCON Municipal, iniciativa, inclusive, do PROCON Municipal, que faz um excelente trabalho, com a UNIC, que está começando isso. Não quer dizer que outros projetos não possam ser feitos. Porque lá você tem, como nós estamos falando do estagiário de direito, então você tem o estagiário do direito, da contabilidade, da psicologia, todos eles podem ser e serão partes integrantes nesse processo. Cada caso é um caso de superendividamento. Eu dei alguns exemplos aqui que podem te levar ao superendividamento. Então você precisa de alguém que possa ajudar essa pessoa primeiro a ver qual que é a renda dela e a capacidade de pagamento. Vai analisar, chamar todos os credores para que essas dívidas todas elas possam comportar dentro dessa capacidade de pagamento sem tirar o mínimo necessário. Fazer um trabalho de elaboração de parcelas de pagamento, redução de juros, redução de dívidas. E às vezes trabalhar realmente, por exemplo, essa compulsoriedade no consumo, que precisa de um tratamento psicológico dependendo do caso. Então você precisa de vários profissionais envolvidos. Por isso que é muito útil essa parceria com universidades que pode nos dar esse auxílio. E mediante depois esse acordo formado, são homologados e acompanhados pelo Poder Judiciário. Entendi.
Aqui na cidade de Cuiabá, a parceria se estende, eu sei que tem uma universidade, tem a Unic, parece, Isso, que a Unic. tá, o Procon também, quem que está mais? E o Procon Municipal. E o Procon Municipal. Por enquanto, são esses parceiros. Mas Vamos torcer para o negócio... podem procurar, quando eu falo nos procurar, eu digo o juiz da tua cidade, o Procon da tua cidade, o Ministério Público, a Defensoria, todos são parceiros. Ótimo. Na busca desse objetivo. Professor Lorenberg. Desembargador, o senhor tem mais de 30 anos na magistratura. Durante todo esse período, já ocorreu um caso em que chamou muito a atenção do senhor, não do ponto de vista apenas jurídico, mas do ponto de vista emocional, que mexeu com a sensibilidade do juiz antes e agora do desembargador? O senhor pode mencionar esse caso e comentá-lo? E se houve, qual foi o poder desse caso na sua decisão? Porque há quem diga, juiz é um cara que não tem, é um cara frio, que não tem sentimento, que não sei o quê. E aproveitar esse embalo da pergunta do Lorenberg e já colocar isso nessa bucha aí para o senhor responder. Eu vou começar pela segunda. Primeiro, desmistificar isto, né? O juiz é um ser humano, com todas as qualidades e defeitos, e com sentimentos. É aquela história antiga do palhaço, que mesmo sofrendo e passando dor, com problemas na família, tem que levar o sorriso ao palco, né? O juiz é um ser humano, então isso aí poderia ser um médico, poderia ser um professor, todos vivem seus dramas pessoais e convivem com muitos dramas na sua relação de trabalho. Com 30 anos, realmente, eu já vi muitas coisas, né? De você trabalhar idosos vítimas de violência, dos próprios filhos, usuários de drogas. Vi muita violência. Antes da Lei Maria da Penha, praticamente tudo corria lá no nosso juizado. Então, as mulheres, o sofrimento de muitas mulheres que às vezes tinha que manter o marido, o companheiro, porque senão os filhos iam passar fome e acabavam morrendo. Quando você fala conseguir resolver um conflito é bom, mas quantos processos eu arquivei de dependentes químicos que foram mortos, não pela droga efetivamente, mas por tiro na nuca ou no rosto porque não pagavam a droga. Então são muitas histórias que realmente são difíceis. Um trabalho que nós fizemos uma vez no mutirão, aqui na rodoviária, com o pessoal ali da rodoviária, e descobriu várias mulheres na faixa acima dos seus 40 anos, ali na rua, usuárias de drogas, e nós começamos a pesquisar e descobrimos que a maioria delas estavam ali, tinham perdido companheiros ou filhos pela violência, até acidente, mas mortes bruscas, e não houve o tratamento adequado. E se levava à conclusão, à presunção, isso não é uma certeza, de que era uma forma de suicídio, até porque o suicídio é proibido pela igreja, né? Assim deve ser realmente, mas então, como não poderiam se suicidar, partiam por isso que sabiam que ia acabar terminando em óbito. Então, há muitas coisas que quando você convive no Poder Judiciário e você é obrigado a viver com isso, você vê. Doutor, acerca daquilo que... Mas eu acho que eu esqueci uma pergunta do Lorenberg, qual que era? Ficou alguma? Não. Não. Um caso que mais chamou a atenção do senhor foi esse aqui, mexeu não com aspecto, apenas com aspecto jurídico. Foi até que eu emendei mas lá. com a questão sim. da Então, sensibilidade. Realmente tem. Até que o senhor começou pelo final e aí deixou sem dizer se teve um caso específico. E se nesse caso específico, falou, o senhor derramou lágrimas, falou, não, vou ajudar esse pessoal aqui e tal.
Não, por vezes você vai, são vários casos, como eu estou dizendo, que você vê essas questões e por isso eu sempre preparava o pessoal que trabalhava comigo de uma forma em que lá naquele momento você tem que ser solidário, sim, com as pessoas, mas aprender a deixar lá, a hora que você saía do juizado, deixar lá para não levar isso aí até a família. Assim como um médico de UTI, um médico, agora nessa época de pandemia, que foram tantos óbitos, tanto sofrimento, tem que saber que ele não pode levar esse sofrimento para o seu lar, para a sua casa. Doutor, eu quero uma opinião sua. Talvez, se o senhor se sentir incomodado com a pergunta, você pode declinar dela. Olha só, o papel da escola é de ensinar ou de educar? O senhor acha que a família não está... O senhor não acha que aos poucos ela não está perdendo um pouco espaço aí, está tendo um pouco de intromissão do Estado na família, ou pelo menos tentativa de que isso ocorra, da forma de educar? Eu sou das antigas, né? Eu acho que quem educa são os pais, né? A família. Mas há quem tem paralelamente opiniões contrárias. Eu queria que o senhor desse uma pincelada nisso aí. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, primeiro que cada caso é um caso. O dever primário de dar a educação às crianças são dos pais. Quantas famílias não têm o pai? Quantas famílias a mãe é alcoólatra? Quantas famílias... Os próprios pais cresceram num sistema de violência e não sabem, não aprenderam a dar amor. Não podemos transferir essa responsabilidade aos professores. Mas sabemos que o professor também não pode ficar insensível e não consegue. E também não consegue ficar insensível a isto. Ele tem um papel muito importante. Tão importante e tão mal remunerado que se equipara a um sacerdócio. Mas, continuo dizendo, não podemos transferir toda essa carga ao professor. Mas ele não vai ficar inerte. Então, por isso que não dá para você dizer é assim ou nada. Vai depender muito da forma do professor, do jeito dele ser, da forma de dar assistência. Quantas crianças encontram mais refúgio na escola do que no seu próprio lar? Né? Até a alimentação, né? Muitas vezes não tem em casa, vai comer aquilo que está na merenda da escola. Pois, às vezes a criança, você fala, poxa, a criança não é dispersa, a criança não estuda. Como é que se estuda com fome ou com dor? Há casos registrados por esperança, no caso de crianças com problema de dentição, elas sequer conseguem comer. Muitas vezes não tem comida, e quando tem não consegue comer, por quê? Problema na dentição. Problema de dentição. Por isso que volta aquela pergunta, que é a obrigação de todos. Afirmação, né? E eu concordo, todos nós temos essa responsabilidade aí. Eu gostaria muito de seguir aqui, rapaz, eu gosto muito desse tipo de conversa aqui, e tem muito assunto, teríamos pelo menos, né, para tocar aqui, mas horário de rede, Dorileu tá bravo hoje, não sei porquê, eu tenho que, se eu não encerrar aqui, depois eu vou ter que ter uma conversa com ele, né. Então, eu agradeço demais aqui, agradeço de verdade aqui por o senhor ter vindo ao programa Opinião. Esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado mesmo pela vinda. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer poder conversar e mostrar um pouco do que é feito, que o Poder Judiciário não é só aquela coisa sisuda de decisão, que existe um compromisso maior. Quando você vai levar à justiça, às vezes é da forma preventiva, às vezes é numa forma profilática, mas é preciso.
E é importante que a população modifique esse conceito que normalmente a gente tem desde a infância, de que juiz é aquele cara de toque com um martelinho na mão, né? Parabéns pelo NUPEMEC, que é um núcleo importantíssimo, e outros tantos aí, trabalhos que o senhor está desenvolvendo aí. Obrigado ao desembargador Mário Roberto Cono de Oliveira, que nessa noite esteve conosco aqui. Abraço a Juliana, tá aqui, a esposa, né, que veio aqui acompanhar, assessora número 1 dele. Só que não está recebendo, né? Tem que... Ô, Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã, ao vivo, com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Tem muito assunto importante com o secretário de Educação às 7h30 da noite. Não perca, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.